Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Pais com Direito, onde pessoas contam histórias de mães ou pais que pensam que, por terem filhos, têm direito a tudo. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Apenas algum contexto: tenho 18 anos e moro em uma casa com vários irmãos, 2 pais e um avô, não estamos lutando com dinheiro. Então, para encurtar a história, fui atingido de frente por um motorista bêbado a 60 milhas por hora há cerca de 4 meses, deixando meu carro e o dele totalizado. Ele não tinha seguro, mas meus pais de fato contrataram um advogado. Um adendo: os pais só arrumaram um advogado, ele foi pago com o dinheiro que o OP recebeu, e nosso seguro me comprou um carro novo. Recentemente, recebemos uma ligação informando que eu receberia $17 mil como acordo para o processo, o que não é de todo o problema. O problema é que meus pais estão exigindo que eles recebam $12 mil e eu receba $5 mil, o que não seria um problema, considerando minhas circunstâncias. Trabalho 5 dias por semana desde o dia em que fiz 15 anos, comprei meu próprio telefone, paguei toda a gasolina e comida etc. e estou no último ano do ensino médio planejando me formar este ano. Meus pais não me deixaram me inscrever em nenhuma faculdade universitária devido ao fato de que a faculdade comunitária online é mais barata. De volta ao acordo, perguntei se poderia usar esse dinheiro para a faculdade, já que não quero mais morar em uma casa de 1.200 pés quadrados com outras 5 pessoas e seguir minhas ambições, e fui categoricamente dito que não e que eu sou de fato ingrato e que não merecia um centavo. Eles me disseram que eu deveria me sentir sortudo por estar chegando a 5K, mesmo tendo sofrido o acidente e ficado com lesões que continuam a me afetar. Os 12 mil que planejam levar serão colocados em coisas da casa. Por favor, dê-me uma ideia, por que estou preso? Atualização: eles ameaçaram me expulsar e vender meu carro se eu não enviar o dinheiro. Já enviei $3.500 e nunca mais poderei olhar para eles da mesma forma. Olá, família do Reddit. Isso não tem nada a ver comigo pessoalmente. Um amigo próximo meu, que chamaremos de Jake, me pediu para escrever sua história aqui, pois ele é péssimo com as palavras e não sabe como expressar seus sentimentos. Ele tem autismo que não foi diagnosticado até ele já ser adulto e sair da casa da mãe e não ter contato. Sua mãe, que chamarei de Vaki Vonda, WW para abreviar, sempre tratou Jake como um bebê, desde o momento em que ele nasceu, até que ele não teve contato com ela. Ele me conta que desde que ele consegue se lembrar, ela o fazia usar babadores na mesa de jantar e sempre o alimentava à mão. Ela alegou que era porque ele era uma criança especial que precisava de ajuda extra. Seu pai, Frank, sempre castigava WW por dizer que ele nunca cresceria se ela continuasse cuidando dele. Ela ficava chateada e dizia a ele que ele estava sendo ridículo e que ela amava muito seu filho. Demais se você me perguntar. Jake começou a acreditar que tinha problemas de desenvolvimento por causa dela. WW aparecia em sua escola e tinha um ataque quando os professores não puxavam Jake para fora da aula para vê-la. Ele começou a lidar com o bullying de outras crianças que o chamavam de filhinho da mamãe e o provocavam por querer sua mamãe o tempo todo. Quando Jake ficou mais velho, ele começou a lutar contra o bullying. Eventualmente, ele começou a gritar com sua WW, sempre que ela aparecia e dizia para ela ir para casa e deixá-lo em paz. Isso nunca acabou bem e ele me disse que ela se sentava sozinha em seu quarto e fazia beicinho, chorando sobre como ele a magoara. Ele sempre se desculpava e ela olhava para ele e beliscava suas bochechas e dizia que não podia ficar brava com ele porque ele era seu filho e ele era tudo o que ela tinha na vida, esquecendo completamente que ela tinha um marido. Por falar nisso, tão manipulador. Quando Jake era adolescente, Jake começou a se comportar e se tornar mais independente de WW. Não sei se todo mundo sabe disso, mas nem todos os autistas são construídos da mesma forma. Jake é um cara muito bonito. Ele é um daqueles caras bonitos demais para olhar. Ele começou a se rebelar fazendo com que seu pai o deixasse fazer tatuagens. Ele começou a fumar cigarros e maconha e começou a sair com o pessoal gótico mórbido do colégio. Ele ouvia heavy metal e usava uma jaqueta de couro, delineador e esmalte preto. Seu cabelo preto estava sempre cortado curto e ele o alisava para trás com gel. E pelas fotos que vi, até eu disse que se tivesse visto isso passando por mim, estaria virando a cabeça para dar uma olhada nele. Isso deu a ele um impulso de ego. Sem falar que ele é muito bonito, mesmo sem maquiagem. WW odiava o estilo de Jake e dizia que o fazia parecer um palhaço e que sua bela pele era preciosa demais para ser destruída com tatuagens e maquiagem. Ela jogou fora as roupas dele mais de uma vez, substituindo-as por roupas que ela provava. Frank sempre o levava ao shopping para comprar novas e Jake tinha prazer em jogar fora as roupas que WW lhe dava. Ela ainda os fazia jantar à mesa todas as noites.
Ela era uma daquelas mulheres que era muito tradicional no jantar em família. Eles sempre se sentavam e ela colocava um babador em Jake e o alimentava com a mão até que ele terminasse. Ela até cuspia em um guardanapo e enxugava o rosto dele se ele sujasse alguma coisa. Jake notou que sempre que ela fazia isso, ela olhava de lado para Frank com um sorriso malicioso, como se quisesse que ele ficasse com ciúmes ou algo assim. Esquisito. A última vez que eles comeram juntos como uma família assim que Jake se sentou, ela puxou o babador. Ele tentou pedir a ela para não fazer isso, pois ele tinha 16 anos e era totalmente capaz de se alimentar sozinho. Ela o repreendeu e disse-lhe para fazer o que lhe foi dito. Os babadores eram muito pequenos e nem cabiam em seu pescoço. Ele tentou dizer isso a ela, mas ela apenas o colocava em seu peito e começava a alimentá-lo com a mão, fazendo ruídos de avião. Jake rasgou o babador e disse a ela que já era o suficiente. Ele tinha 16 anos e não precisava ser alimentado como um bebê. WW ficou chateado e começou a choramingar. Frank de repente explodiu e disse a ela para parar com essa merda porque isso estava ficando muito assustador, até mesmo para ele tolerar. Ele tentou apoiá-la com medo de que seu filho estivesse envelhecendo e não precisasse mais dela, mas isso era demais para suportar. Jake foi para seu quarto e não quis sair para o resto da noite. WW fez beicinho e chorou por mais de um dia na esperança de fazer Jake se desculpar por recusá-la, mas ele recusou. Ela percebeu que estava perdendo a batalha de manter seu filho um bebê para sempre. Hora de aumentar a loucura. Jake voltou da escola no dia seguinte e encontrou WW na cozinha, toda vestida de preto, delineador e batom pretos e ela até tingiu o cabelo de preto. Ela tinha pulseiras pontiagudas e uma gargantilha. Ela parecia ridícula. Como eu gostaria de ter visto uma foto disso porque parecia hilário. Jake ficou chocado e perguntou a ela o que diabos ela estava fazendo. Ele notou que a camisa que ela usava era cortada muito baixa e ele podia ver muito mais decote do que ele se sentia confortável. Ela correu até ele e perguntou se ele gostou. Ele ficou chocado demais para responder com o que queria dizer e disse, claro. Ele me disse que ela empurrava os seios para ele em um esforço para fazê-lo olhar. Por meses depois disso, era assim que WW se vestia. Ela se gabava abertamente para seus amigos de que Jake copiava seu estilo e ela estava tão orgulhosa dele. Ela costumava usar gola alta e jeans mom com sapatos sem cadarço. Ela era a coisa mais distante do gótico, punk que você pode imaginar. Uma noite, Jake estava dormindo. Ela subiu na cama com ele e tentou abraçá-lo. Ele acordou e sentiu alguém tocá-lo de forma inadequada. Ele se virou e viu WW. Ele surtou e disse a ela para dar o fora de seu quarto. Ela fez beicinho e chorou até que Jake foi embora. Ele notou que sua porta estava trancada e ele teve que destrancá-la para sair. Ele teve que se trancar no banheiro e ela se sentou do lado de fora da porta, implorando para que ele fosse dormir com ela. Jake gritou com ela que ela o estava tocando de forma inadequada e que não estava tudo bem e que era estranho ela ter feito isso com a porta trancada. Ela gritou que era assim que a mamãe mostrava seu amor até que Frank saiu do quarto para gritar com ela pelo jeito que ela estava agindo e que era assustador para uma mãe querer abraçar seu filho de 16 anos com a porta trancada. Ela gritou que ele não entendia o vínculo que ela e Jake tinham e que ele estava com ciúmes. Jake gritou que eles não tinham vínculo. WW chorou e Frank gritou para ela se afastar da porta ou ele faria algo de que poderia se arrepender mais tarde. Ele levou Jake e eles foram dormir em um hotel durante a noite. Jake contou ao pai tudo o que aconteceu. Frank finalmente teve o suficiente. Ele não suportava mais o comportamento estranho e assustador de WW. Ele pediu o divórcio e obteve a custódia de Jake. WW recebeu direitos de visita. WW foi obrigada a frequentar aulas para pais e terapia e ela realmente foi, sob a ameaça de perder todos e quaisquer direitos sobre o filho, é claro, mas ela se recusou veementemente a acreditar que já havia feito algo errado. Jake temia visitas, mas como ainda era menor de idade, não tinha escolha. Ele iria e se certificaria de trancar a porta para impedi-la de entrar. Ela deu espaço a ele quando ele estava na casa dela, por um tempo. Quando Jake tinha 17 anos, seu pai pagou para ele se matricular no curso de direção e comprou um carro para ele. Isso foi como um peido na igreja porque WW ficou chateado quando Jake parou na casa dela em um carro novinho em folha. Ela perdeu o controle e ligou para Frank para gritar com ele sobre como ela estava colocando seu filho em perigo. Ele desligou na cara dela. As coisas pioraram quando Jake começou a sair com uma garota na escola. Ela era uma linda garota loira que se vestia de maneira semelhante a Jake. Quando WW descobriu, ela ficou louca. Jake estava em seu quarto dormindo e WW arrombou a fechadura. Foi um daqueles bloqueios que um grampo de cabelo pode facilmente abrir, o que Jake me disse em seguida fez meu coração cair. Ela se despiu e subiu na cama com ele e começou a segurá-lo. Ele acordou e se assustou.
Ele fugiu de casa e voltou para a casa de seu pai em lágrimas e eles chamaram a polícia. WW foi preso e encarcerado por 11 anos. Jake ficou gravemente deprimido e tentou se matar mais de uma vez. Seu pai o colocou em terapia e ele melhorou com o tempo, mas ainda luta contra tudo que sua mãe fez com ele. Jake foi formalmente diagnosticado com autismo e está tomando medicamentos que o mantêm funcional. Ele é um dos bartenders do meu clube e somos amigos muito próximos. Ele é o melhor amigo do meu namorado, Kylie. Jake tem uma namorada que é uma das mulheres mais doces que já conheci. Jake e eu temos uma conexão porque ambos experimentamos SA de parentes e ambos somos mais fortes por termos passado por isso. Desculpe, isso foi tão longo, mas ele queria que sua história fosse compartilhada com todos. Edição: eu perdi essa parte, mas depois que Jake fugiu da casa de WW, ela se escondeu por quase uma semana. Ela tentou se esconder na casa de sua irmã, mas a expulsou assim que a notícia se espalhou sobre o que aconteceu. Ela foi encontrada na igreja local e presa lá. Para contextualizar, meu padrasto foi muito mal comigo durante a infância. Lembro-me de uma noite em que não estava com fome e sofria de um distúrbio alimentar. Ele me disse que não se importava que eu estivesse lutando contra Ed e disse que me bateria se eu não comesse. Ele me maltratou a infância inteira e minha mãe permitiu. Ele me chamava de calúnias por causa do meu autismo e zombava de mim por ser bipolar. Ele fazia coisas propositalmente para me deixar com raiva e me provocar. Minha mãe fazia isso também. E então eu me meti em confusão e eles me diziam que eu era louca. Ele me socava e puxava meu cabelo. Um dia ele ameaçou, e minha mãe também, raspar minha cabeça porque eu tinha uma má atitude. Minha irmã e meus irmãos eram os garotos de ouro e eu era tratado como nada. Agora avance. Vou ter meu bebê esta semana e contei à minha mãe os limites. Ela quer enviar fotos do bebê que vou enviar para ela para meu padrasto. Eu disse a ela que estava desconfortável com isso. Ela perguntou se eu poderia deixá-la em sua casa para cuidar do bebê. Eu disse a ela que não confio no marido dela perto da minha filha. Disseram-me que eu era egoísta e estava agindo com raiva. Eu disse a ela que ela poderia vir ao meu apartamento para ser babá. Ela me disse que fui ingrata e que ele foi o único pai que tive. Eu disse a ela que se ela não pudesse seguir minhas regras e limites, isso vale para todos, eles não viriam meu filho. Minha mãe me disse: eu sou sua mãe e você deve mostrar respeito ao meu marido. Está no passado e você deve deixá-lo ir. Ele é meu marido e tem todo o direito de ver seu neto. Foi quando fiquei chateado e comecei a limitar o contato. Edição: eu também tenho uma comunidade chamada Paresbreaquinciclis. É para as pessoas compartilharem suas experiências desde a infância e como farão melhor para seus filhos. É um lugar seguro para falar sobre paternidade, etc. Também outra edição: minha mãe conversou comigo sobre essas coisas e se desculpou por tudo na minha infância e está tentando fazer as pazes. Ela está tentando consertar nosso relacionamento e vejo seu esforço. Ela começou a aparecer mais para mim. Ela mostrou que se sente legitimamente mal por tudo que fez. Ela também se desculpou por eventos recentes. Me desculpe por não ter colocado isso no texto antes. Talvez todos tenham mais contexto. Outra edição: meu padrasto não está na minha vida. Não o vejo ou falo com ele sabe Deus há quanto tempo. Tenho uma relação complicada com a minha mãe. Eu não gosto da minha mãe. Ela disse muitas coisas ofensivas para mim desde que eu era criança até agora, com 20 e poucos anos. Ela me culpou quando meu pai nos deixou. Ela odeia quando está sendo corrigida e pinta uma família amorosa e atenciosa nas redes sociais, mas não somos assim na vida real. Ela sempre diz que sou seu orgulho e alegria nas redes sociais, mas nunca disse nada disso para mim pessoalmente. Ela frequentemente me compara a outras pessoas e me chama de pretensiosa por ser genuinamente legal com outras pessoas. Ela me chama de vadia de várias maneiras sem realmente usar a palavra e muitas vezes me faz sentir como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Acho que o que torna tudo complicado é que ela criou a mim e minha irmã sozinha desde que eu tinha 13 anos, depois que meu pai foi embora. Mesmo que eu tenha meu próprio emprego estável, ela ainda nos convida para almoçar e jantar de vez em quando. Nós nunca fomos muito próximos, no entanto. Ela nunca se desculpou depois de dizer coisas ruins e apenas finge que nunca aconteceu. Ela sempre vocalizou como preferia minha irmã a mim na frente de outras pessoas. Uma vez ela me disse para comprar uma bolsa Louis Vuitton autêntica para ela quando eu saísse de férias. Nunca comprei uma para mim. Ela exigiu um presente em dinheiro no Natal passado, lol. Eu apenas deixei ela comer para evitar ser culpada.
Ela está exigindo que eu dê um presente para ela no Dia dos Namorados, assim como no aniversário dela. Na verdade, ela até me mostra fotos de ideias para presentes. A questão é que, no fundo, eu realmente não quero comprar nada para ela este ano. Tenho recebido presentes para ela todos os anos, mas acho que depois de completar 25 anos, tenho uma imagem mais clara de como ela me tratou e não posso deixar de sentir ressentimento em relação a ela. Devo apenas ceder? Estou apenas tendo um ponto de vista míope sobre isso? Só precisava de um lugar para desabafar. Recentemente, o empregador do meu marido anunciou demissões em massa, uma das várias empresas que anunciam demissões no setor. Essa dispensa foi amplamente divulgada e sabemos com certeza que seus pais assistem ao noticiário o tempo todo. Mas ninguém na família do meu marido nos procurou. Nem mesmo seus pais. Foi um período difícil para nós porque, embora as demissões tenham sido anunciadas, eles não divulgaram quando aconteceriam, então estávamos extremamente ansiosos dia e noite para saber quando o machado cairia e também porque houve tantas demissões em nossa indústria, seria muito difícil encontrar outro emprego, visto que também há tantas pessoas demitidas à procura de trabalho. Ficamos extremamente desapontados porque ninguém nos procurou, mas pensamos que talvez eles não tenham recebido a notícia. Neste fim de semana, ligamos para eles para bater um papo e a mãe dele disse que eles viram no noticiário e que tinham 90% de certeza, não exatamente porque esse número específico que meu marido seria demitido, mas decidiu não entrar em contato para nós porque não os visitamos há 4 meses. Não de propósito, estávamos ocupados com o trabalho e eu tinha alguns problemas de saúde com os quais estávamos lidando, e também estávamos um pouco de férias. Mas continuamos a enviar mensagens de texto para eles e sempre respondemos às suas mensagens, então não é como se não tivéssemos contato ou algo assim. Esta também é a primeira vez que isso aconteceu, geralmente os vemos pelo menos uma vez a cada 2 meses. Achei isso muito mesquinho e imaturo, especialmente porque eles escolheram voluntariamente reter seu apoio por causa de algo tão pequeno e não intencional. Estou sem palavras para descrever a atitude deles aqui. Nós os veremos no próximo fim de semana e pretendo convocá-los. Vocês acham que isso é aceitável? Isso veio como uma revelação ferrada. Aqui vai. Algumas semanas atrás, levei o carro da minha irmã a uma oficina para manutenção de manhã cedo. Depois de receber um telefonema da oficina informando que o carro estava pronto, tentei pegar o carro sozinho, até que aí vem o pai com direito. Mais uma vez, eu deveria pegar o carro sozinho, até que ele se intrometeu. Voltamos juntos para a oficina. Devolvi o carro, paguei a manutenção e foi só isso. Demorei alguns minutos para pegar o carro da minha irmã, até que precisei levar o carro para uma revisão regulatória. Assim que eu estava obtendo detalhes sobre o que era necessário para checar o carro, meu pai entrou e começou a gritar com quem devolveu meu carro. Sim, os funcionários cometem erros de vez em quando, mas isso não justifica que meu pai se comporte como um idiota autorizado, xingando o pessoal daquela oficina. Não pude deixar de me encarar, já que não é a primeira vez que ele se comporta assim. Ok, eu deixei escapar a merda, porque eu estava ficando sem tempo para o check-up regulamentar, o que me levaria mais ou menos 1 hora para dirigir até seus escritórios. Continuei dirigindo enquanto tocava música em uma tentativa inútil de esquecer aquele momento tenso. Mas então, meu pai fez outra de suas tiradas sobre como as pessoas são punks idiotas que não valem a pena. Durante toda a hora durou toda a viagem. Em seguida, dirigi-me à Secretaria do Meio Ambiente, onde o carro seria verificado. Demorou cerca de 1 hora até que os resultados do carro fossem obtidos. Tudo bem, o carro passou e ainda pode rodar sem que sejamos multados por enquanto. Depois que os resultados foram bons, era hora de bater na casa da minha irmã para devolver o carro. Achei que seria uma viagem relaxante de volta para casa. Grande erro. Papai começou outro discurso retórico. Desta vez, o assunto de seu discurso retórico foi minha irmã mais velha, dona deste carro, e que ela é uma retardada desleixada. Lembra que mencionei que as pessoas bagunçam de vez em quando? Isso era praticamente a mesma coisa. Eu já estava farto de suas tiradas autorizadas. A gota d'água foi quando, depois de falar merda sobre minha irmã, ele fez alguns comentários desagradáveis sobre mim e um amigo com quem eu tocava música de vez em quando, dizendo que eu não ia a lugar nenhum com amigos assim. Como resposta às suas tiradas, eu instintivamente gritei algo como: sim, eu sei que todo mundo é péssimo, agora calha a boca. O resto da viagem foi absolutamente tenso, com meu pai me encarando furiosamente por ter gritado para ele calar a boca.
Quase no caminho para a casa da minha irmã, ele só me pede para deixá-lo em um supermercado, o que eu fiz, antes que eu finalmente entregasse o carro. Eu pensei sobre as vezes anteriores em que ele se comportou como um idiota autorizado e nos fez estremecer com sua atitude. Obrigado por ler. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!